Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. O convidado de hoje, aliás, o casal que vai participar hoje é um casal de empreendedores. Começaram do zero, trabalharam em algumas empresas, passaram por dificuldades, enfrentaram muitas dificuldades no começo, mas são histórias como essa que servem de exemplo para você que está nos assistindo, que a gente gosta de contar. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Leandro e Thaís. Olá, Josmar, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco da minha história como empreendedor, eu e minha esposa, que é minha parceira junto comigo. E vamos lá, estamos aí para contar um pouco da minha história para vocês. Como que começou essa história, Leandro? Josimar, eu nasci em Anápolis. Com 7 anos de idade, eu vim para Goiânia com meus pais. Aí a minha mãe, ela veio para cá para trabalhar em restaurante com a comadre dela. Aí eles começaram a trabalhar no restaurante. E eu sempre, menino novinho, ajudando eles, a minha mãe. E nisso a sociedade dela com a comadre dela não deu certo, ela partiu para a vida dela sozinha. E nisso eu sempre ajudando ela, eu e meu irmão. E isso aí a gente foi ficando mais de idade. Quando eu estava com 16 anos, eu trabalhando no restaurante, um cliente do restaurante que tinha uma peixaria, me viu trabalhando na correria lá e me perguntou se eu queria trabalhar com ele, me dar uma oportunidade de trabalho. E eu falei que sim, com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, eu entrei nessa peixaria. Uma peixaria. Ali que começou o mundo de pescados. Ali que começou, sim, a minha vida com pescados. Não sabia de nada, um menino novo, mas aceitei a oportunidade. E nessa peixaria, que é uma pioneira aqui em Goiânia hoje, bem tradicional, Peixaria do Gordo, lá foi assim a minha base de tudo. Lá eu aprendi de tudo. Eu entrei com 17 anos, trabalhei lá por quase 10 anos. 9 anos. E quando que você conheceu a Thaís? Quero ouvir essa história também, Thaís. Não, vou te falar. Aí de lá, eu trabalhei igual, eu entrei lá na Peixaria do Gordo, e eu entrei como auxiliar de serviços gerais. Aí de serviços gerais, eu passei a ser balconista, passei a ser entregador, vendedor. Então, todo o patamar da empresa que teve, eu fui alcançando. Aí chegou num como é que se diz? Chegou no limite no da limite empresa. Que eu queria mais oportunidade e a empresa não tinha essa oportunidade para me dar. Aí foi aonde eu resolvi sair e começar a minha vida de empreendedor. Quando você começou, você tinha um sócio. Quando eu comecei a minha vida de empreendedor no Guanabara, foi aonde eu conheci a minha digníssima. Tá vendo, gente? Histórias bonitas se encontram no Jardim Guanabara. Só no Jardim, ou melhor, Cidade Guanabara. Nossa cidade. Aí, Josimar, eu fui pro Guanabara e abri uma peixaria de sócio com meu irmão. Nós dois. Aí nós montamos essa peixaria no Guanabara. Eu acho que a pioneira, a primeira peixaria no Guanabara. Foi a nossa que nós montou. Eu lembro, foi bem próximo à minha casa lá, eu comprava de vocês, só que eu não lembro de você lá, Leandro, só lembro do seu irmão. Do meu não irmão? Lembro. Acho que você ficava pouco lá, né? É porque eu sempre gostei, Josimar, de trabalhar assim, mexer com produção. Eu liderar a equipe, produção, ver os produtos. Sempre essa foi a minha área. O administrativo eu nunca gostei. Aí lá, quando nós montou, eu cuidava dessa parte operacional e o meu irmão cuidava da parte administrativa. Era ele que cuidava, por isso que você via mais ele. Ah, sim, por isso que ele ficava mais na frente da loja. Exatamente. E isso aí, essa parceria minha e do meu irmão, a nossa sociedade, durou 5 anos. Aí durou 5 anos, não deu mais certo. Aí resolvemos separar a sociedade. Aí separamos a sociedade e eu fui tocar a minha sozinho. Antes que você continue essa história, nós vamos falar dos nossos apoiadores. E você também que está nos assistindo, que quer ser um apoiador, tem um contato aqui na descrição. Se você também quiser apoiar esse projeto diretamente, vai ficar aqui o link
com o QR Code que você acessa o Pix, pode fazer a sua contribuição de qualquer valor, tá, gente? Qualquer valor. E se você quer se tornar um patrocinador do podcast, como os que eu vou citar aqui, também tem o contato aqui na tela. Tá precisando de tubos e conexões para o seu sistema de combate de incêndio? Na Valk Tubos, você encontra uma linha completa à sua disposição. É isso mesmo, uma linha completa à sua disposição. São mais de 20 mil itens em estoque para a sua entrega. 20 mil itens em estoque para a sua entrega. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Valk Tubos. Unidades em Goiânia e unidade em Cuiabá. Outro parceiro nosso é a WS Interiores. Se você quer mudar o layout da sua casa, reforma, construção, fale com o time da AWS. Você está cansado do seu ambiente, comprou o seu apartamento ou acabou de construir sua tão sonhada casa? A AWS Interiores desenha seus móveis do seu jeito. Qualidade, garantia de prazo e produto é com a AWS Interiores. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o timaço da AWS Interiores. Outro parceiro nosso, Thaís e Leandro, que vocês conhecem, que é da nossa região, é a Poliana da PV Ambientes. Esteve aqui na semana passada. A gente conseguiu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Homenagear o Dia da Consciência Negra e contar a história da Poliana, que está incrível. Quem ainda não assistiu, acesse o link aí que está disponível e assista o episódio completo. Acabamento final para dar aquele toque na sua decoração é com a PV Ambientes. Papéis de paredes, cortinas, persianas, manuais e motorizadas. Tudo isso com a PV Ambientes. Então acesse o QR Code e fale direto com a Poliana. O último parceiro nosso, que também tem uma história com Jardim Guanabara, igual vocês, inclusive o nome foi em homenagem a uma rua do Jardim Guanabara, onde começou toda a história deles. Inclusive, Leandro, ele está procrastinando para vir aqui, né? Fica com vergonha. Hoje o Leandro também é a primeira experiência, então eu vou passar esse vídeo para você assistir e ver que não é nada demais. Você pode vir aqui contar a sua história, viu, João? Reformar ou construir, esmalte é Pitangui. Quais são os produtos da Pitangui, Josimar? Esmalte sintético, esmalte industrial, esmalte martelado, verniz, fundo de acabamento e vários outros. Você também que é comerciante e quer se tornar um revendedor da Pitangui, é só acessar o QR Code e falar direto com o João Fernandes e o Reinaldo da Pitangui Tintas. E a Pitangui mandou um presentinho para vocês. Aqui um presentinho para você, Thaís. Legal, e um presentinho para você também, Leandro. Muito obrigado. Pode abrir aí, que daqui uns dias, pessoal, nós vamos ter uns presentinhos como esse aqui da Peixaria Guanabara, viu? Aqui tá recheado de empresa do Guanabara, vocês não vão poder ficar fora. Gente, Pitangui Tintas. Você Muito viu? obrigado. Legal, nossa, adorei. Pitangui, obrigado, cliente. Tem um textinho aí. Cada conquista nossa é reflexo de sua confiança. Que essa pequena lembrança leve consigo o nosso profundo agradecimento. Juntos construímos mais que parceiros, construímos histórias de sucesso. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Uau, que lindo. Você viu que legal? Show. E o mais interessante é que é escrito à mão, que você quase não vê hoje em dia, né? Demais. Todo mundo que vem aqui fica mais encantado com a homenagem escrita do que com a própria verdade, muito lindo canequinha. mesmo. E também trazemos também, Josimar, para você da peixaria. Você já conhece rapaz, olha aí. a nossa empresa. Gente, olha o tamanho do presente. Olha isso. Eu vou até abrir aqui. Será que dá pra gente ver o que tem dentro? Rapaz, tem coisa pra caramba, ó. Muita coisa boa aqui. Vou nem mostrar tudo, não. Mas vai ficar disponível aí o link do Instagram deles. Só você seguir a Peixaria Guanabara. Vou deixar aqui, ó. Pra todo... Peixaria Guanabara. Essa mochilinha é legal, hein? Só A faltou... Térmica, conserva bem, pode carregar o peixe pra resenha do final de semana. Você vai pra resenha com os amigos,
Só passar lá na peixaria, gente, ó, montar o kitzinho, aquele kit resenha que todo mundo faz hoje em dia, né? Ninguém chega mais na casa do outro sem levar nada, né? Então você já passa lá e monta seu kit. Leandro, voltando à sua história do Guanabara, a parte da Thaís você vai contar depois ou agora? Não, vou contar agora. Aí, Josimar, aí findou a parceria, a sociedade minha e do meu irmão. E aí eu comecei uma jornada sozinho, lá no Guanabara. Eu comecei uma jornada que trabalhava só eu, meu pai e mais um colaborador. Isso aí foi por uns 5, 6 anos. Eu, meu pai, mais um colaborador. E nisso a Thaís, a minha esposa, ela trabalhava na Braspress. Vendedora lá na Braspress. Aí eu falei pra ela, Thaís, você sai do serviço e vem me ajudar? Ela já me ajudava também, né? No horário que ela podia, quando ela saía do serviço. Aí foi o que ela fez. Puxa o microfone mais pra perto de você, quando você estiver pra trás. É isso. Aí foi o que ela fez. Pediu demissão da Braspress e foi me ajudar na peixaria, trabalhar junto comigo. Agora você imagina, você trabalhar junto com a sua esposa. Você imagina o meu desafio em aceitar essa proposta, que graças a Deus foi incrível. Não, mas deve ser muito desafiador. Aí foi o que fizemos. Aí ela veio para agregar a nossa empresa aí. E agregou, vamos se dizer, 50%. Porque hoje, se não fosse ela junto do meu lado, eu não estaria onde eu estou. Thaís, mas me conta um pouquinho. Você que entrou bem no começo aí, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram antes de montar a loja do varejo? Vamos por parte, vamos começar lá dessa fase que o Leandro acabou de mencionar. Então, na verdade, eu acho que o principal desafio ali naquele momento era realmente formar a equipe, trazer colaboradores, fazer com que cada um apaixonasse ali pelo propósito da empresa. Não foi fácil, por isso que ele até citou que estava só ele, o pai dele e mais um colaborador por longos períodos, né? Esse foi um dos principais desafios. Fora o financeiro, que ele entrou, ele começou sozinho ali, do nada, ele tinha essa sociedade, saiu muito sozinho, então, acabou que saiu quase que sem nada, então não foi realmente muito desafiador financeiramente falando. Foi por isso que vocês optaram começar só no atacado? Não, na verdade nem foi só por isso, não. Porque, na verdade, era sempre o foco do meu esposo, sempre assim, de imediato ali, o principal foco dele era só atender atacado. Ele meio que, o varejo, ele não deixou muito assim, ele não tinha muito esse olhar para o varejo. O negócio dele realmente era atender, mas continuar ali na parte do atacado. E aí, onde foi tudo acontecendo, a gente foi galgando ali cada passo, fomos, graças a Deus, conquistando ali vários colaboradores lá embaixo, lá na outra loja, lá na loja inicial. E aí a gente chegou num ponto que o pessoal descobriu a peixaria Guanabara atacadista, que lá era mais, como você acabou de falar, atacado, e queria 1 quilo. Ai, me vende 1 quilo de pintado. Ai, me vende um tucunaré. E, obviamente, a gente sempre atendeu. E aí o Leandro falou assim, então agora nós vamos abrir um espacinho aqui para a gente poder começar a atender o varejo, já que a gente estava tendo essas solicitações, né? E aí foi onde a gente abriu como é que fala? Um varejo. Só um pequeno espaço na frente da... Uma sala. No próprio local a gente dividiu em acartonado e fez uma lojinha com uma ilha. Com a ilha. Isso. Que ali, eu acredito que ali tudo começou assim, da forma, sabe? Dar um sentido. Porque eu sempre amei o atendimento ao público também, eu sempre amei o atendimento varejo. Antes de eu entrar na Braspress, eu trabalhei em shopping. Então, eu sempre gostei muito ali dessa parte do atendimento do varejo. E ali parece que eu falei, gente, eu me identifiquei. Eu me identifiquei demais com essa parte do atendimento. E aí, nessa portinha, acabava que entrava um cliente, entrava assim, a gente tinha um certo movimentozinho pequeno, mas tínhamos. O forte sempre foi o atacado. E ali a gente começou a sonhar com uma loja mesmo, verdadeira, assim, uma loja diferenciada para o varejo, para atender o consumidor final.
E durou quanto tempo essa fase entre só esse varejo e esse atacado e esse pequeno varejo para a loja, a sonhada loja? 4 anos, de 2015 a 2019. Foram 4 anos ali na Rua Juazeiro. Rua Juazeiro. Isso. Rua Juazeiro é uma que fica atrás daquela rua que fica o atacado de vocês. Ela fica, eu não sei explicar. Fica uma rua paralela, Isso, ela bem no fundo. Fica no fundo daquelas lojas de móveis. Era mais tem aquela escondido. principal e tem a outra. Isso. Eu acho que eu lembro dessa época, acho que eu passei lá uma vez. Acho que já tinha essa portinha de loja. Sim. Uma vez me falaram que o pessoal começou a comentar na região, né, sobre vocês. Ai, foi muito assim, realmente é uma história muito, foi muito desafiador, uma história muito linda. É lógico que a gente tem muito orgulho, né, de tudo que a gente passou, de tudo que a gente enfrentou, e hoje com muita luta. Mas a parte mais interessante que eu acho do empreendedor, que poucas pessoas conseguem fazer isso, é por isso que eu costumo dizer que nem todo mundo tem um perfil para empreender, porque empreender é você chegar no final do mês e talvez você tenha uma folha de pagamento e você não tem R$1 no caixa. Ou então você sai de uma sociedade como vocês saíram e você também não tem condição de começar aquilo ali. Você vai no banco, você pega um emprestado com um amigo. Eu queria ouvir essa parte dos bastidores aí, que eu acho que vocês nunca contaram. Como que vocês fizeram quando saiu dessa sociedade? Onde vocês arrumaram capital para começar isso aí? Como é que foi? Josimar, quando eu separei a sociedade com meu irmão, a gente lá onde era a peixaria, que eu fui para lá sozinho, a gente tinha já um atacado. Um atacado assim, uma câmera fria. Uhum. Aí eu atendia mais só o atacado. Uma das grandes ajudas que eu tive foi o meu pai e a minha mãe. Eles venderam a casa que eles tinham em Anápolis e me emprestou dinheiro. Foi onde eu dei continuidade nas coisas. Aí, você tá querendo sair de CLT? Será que você tem coragem de fazer isso aí, ó? Pai vendeu uma casa e você arriscar e acreditar no negócio. E parece que eu sempre fui uma pessoa assim, sempre eu coloco uma coisa na cabeça e graças a Deus, Deus me honra. Porque eu sou muito focado no que eu pego para fazer. E uma das coisas que ele tá honrando e continua honrando foi a nossa mudança da peixaria que era no fundo do Guanabara para hoje nós estamos na avenida principal. Que se eu for analisar, é Deus que ajudou a gente. Foi Deus, porque a nossa loja hoje, um varejo, o nosso varejo acho que é um espelho para Goiânia. Mas antes do varejo, eu queria ouvir mais sobre o atacado. Durante esses 4 anos, e aí vocês foram aumentando a clientela, que você já tinha uma clientela da primeira sociedade. Porque da onde eu comecei, igual eu trabalhei 10 anos numa peixaria. De lá, eu já trouxe muita coisa para mim, agreguei no meu serviço, entendeu? O Leandro, ele costuma não fazer cliente, ele faz amigos. Ele realmente ele faz parceria. Eu tenho relacionamento hoje na minha empresa que eu tinha quando eu era colaborador da Peixaria do Gordo. Isso aí tem mais de 17 anos atrás. Que relacionamento que você fez lá atrás? Eu crio tipo assim um vínculo. E aí, não uma amizade, um vínculo, uma parceria boa. E aí foi aumentando essa carteira de cliente? Aí foi aumentando e aí eu sempre tive um projeto na minha cabeça de abrir uma peixaria varejo em Goiânia. Não no Guanabara. E eu tinha vontade. Não, eu quero abrir um varejo em Goiânia. Um local assim, um local mais visto, não sei. Só que aí, certo dia Thaís passando na Vera Cruz, ela viu uma placa de Alux, onde é hoje a Peixaria Guanabara, ela ligou, conversou com a dona da sala, e dessa conversa foi surgindo, nós foi mexendo, como é que se diz? Nós foi organizando, né? Sim. Aí foi dando tudo certo. Nesse momento, vocês já tinham definido o nome? Não, já era Peixaria Já Guanabara. era Peixaria Quando Guanabara. ele finalizou a sociedade, ele iniciou, ele colocou Peixaria Guanabara. Porque setor Guanabara, Isso. Peixaria Guanabara.
Não, o povo quer até mudar lá, virar uma cidade. Eu acho que se não fosse essa burocracia... Tá quase conseguindo, né? Mas as pessoas que moram ali têm esse sentimento, né? Você vê que... Da cidade de Guanabara. A Pitangui colocou o nome em homenagem a uma rua do Guanabara. Rua do Guanabara. Né? Você deu o nome da peixaria, o nome do setor Guanabara. E aí, Josimar, o que aconteceu? Eu sempre agradeço muito a Deus por tudo que Ele faz por mim. Por mim, por minha família. Igual a gente somos empreendedores, igual você falou. Hoje em dia, você ser um empreendedor não é fácil. Eu acho que empreendedor não é para qualquer um. Eu acho que a pessoa nasce com um dom. E eu tenho isso comigo. E graças a Deus eu sempre fui. Igual pra você ver, eu não sou aquele homem de escola. Eu não terminei nem o 2º grau. Tenho o segundo grau incompleto. E sempre acreditei nos meus sonhos. E os meus sonhos sempre foi igual. Eu entrei na peixaria com 17 anos e estou até hoje. Quando você entrou na peixaria, pelo briefing que a Thaís mandou, você trabalhou em todas as áreas, né? Todas as áreas, tudo. Eu saí de lá porque, igual eu falei para você, eu tinha aquela ambição assim, de crescer. E eu não tive oportunidade lá. Foi onde eu resolvi sair e abrir. Aí voltando ao assunto, quando eu estava sozinho, Deus honrou tanto nós, que a gente alugamos onde é a peixaria hoje. E nesse momento que a gente alugou lá, nós fez uma reforma, modificou tudo lá. Nós gastamos 7 meses nessa reforma lá. Nós já estávamos no sufoco já. E nós mudamos para lá. Com 15 dias que a gente mudamos para onde é a peixaria Guanabara hoje, veio a pandemia. Aí a pandemia travou tudo. E 95% dos clientes que eu atendia era tudo atacado. Que era hotéis, restaurantes. E na pandemia fechou tudo. Travou. Olha para você ver se isso não é uma coisa de Deus. De acontecer 15 dias antes de nós estar onde a gente está hoje. De abrir, inaugurar. De abrir a loja. Que foi que o varejo foi o que nos salvou o negócio. Salvou. O varejo segurou tudo. O varejo eu não mandei ninguém embora, dos colaboradores. Eu consegui pagar todos os meus fornecedores. Lógico, eles me deram prazo, porque não estava vendendo, mas graças a Deus nós não fechamos. Uma coisa também que a gente não fez foi fechar. Graças a Deus, e é onde manteve nós. Isso aí agregou muito, né? Sem dúvida. Então, da época que você estava no atacado, você foi aumentando a carteira, que te deu uma certa confiança para você ir para abrir um varejo. Abrir o varejo. Mas o varejo, igual eu te falei, eu sempre quis abrir um varejo. E graças a Deus, hoje nós já fazer 5 anos que nós está já na avenida. Nós estamos com um projeto futuro, o ano que vem, um projeto de construir um CD. Nós vamos construir um CD, sem distribuição. E temos... Que vai fazer uma distribuição para a Goiânia inteira. Goiânia, os interiores. Aí os próprios varejistas vão poder comprar de vocês. Quem tem lojinhas de peixaria e tal. Pode, Nós já atendemos. E fora as nossas próximas lojas, se Deus quiser. O pensamento nosso, com a permissão de Deus, é abrir mais 4 lojas. Ainda está com aquele pensamento da franquia ou mudou de ideia? Não, franquia não. Filiais. Você lembra que aquela época que você perguntou para mim, franquia é muito desafiador. Franquia é como se fosse uma faculdade. Você pega um modelo de negócio, você vai ter que estar ali o tempo todo. Agora, quando você monta um time legal, você pode ir pegando pessoas que têm o perfil e colocar para conduzir as filiais. Justamente. Né? Pode soltar mais spoiler? Onde estão pretendendo montar as filiais? Outras capitais ou aqui em Goiânia mesmo? Não, vamos montar uma em Goiânia. Isso. Uma ou 2 em Goiânia. Nós pretendemos montar uma no interior de Goiás, não sei ainda o local. Pretendemos montar uma peixaria em Palmas, Tocantins. E uma em Brasília. São os planos nossos. Mas uma curiosidade, quando vocês foram montar o varejo, vocês pesquisaram outras peixarias? Aquela inspiração ali foi ideia de vocês? Porque até então, não sei se hoje tem, mas até então eu não conheço uma peixaria com a estrutura de vocês
e com aquele mix de produto. Foi inspiração de outra região, outro estado, ou vocês já tinham aquele feeling mesmo? Não, hoje em dia nada se cria, se copia. Tem uma peixaria, eu acho que é em Cuiabá, um empório de pescados, muito boa a peixaria. Eu não espelhei 100% neles, mas nós tivemos uma grande inspiração neles. Uma né? base, a base nossa foi deles e juntamente com a nossa arquiteta a gente transformou para o nosso perfil. Foi basicamente isso. Porque a peixaria, igual você é nosso cliente, você já viu lá, quem quer comprar pescados, nós temos vários tipos de pescados. Não só os pescados, nós temos os condimentos. Então o cara quer fazer uma peixada, quer assar um peixe, encontra tudo na empresa, na Peixaria Guanabara. Não, o legal é porque assim, você tem os congelados, tem os frescos, né? Isso. Que a maioria não tem. Às vezes quando você vai num hipermercado, você encontra algumas coisas, mas não tem a variedade, é tudo congelado, né? Tudo congelado. E esse é o projeto nosso. Hoje nós já temos o nosso caminhão que busca o nosso pescado. Já busca direto para nós. Thaís, mudando para você agora. E hoje, são quantos anos já de negócio? Peixaria Guanabara? Total, de quando começaram até agora? Vai fazer 9? 9 anos. 2015. Isso. Tirando a parte que você falou inicial, que montar um time é desafiador. Qual que é o outro desafio maior que você tem do seu negócio, que você encontrou até agora? Posso continuar na mesma? Porque o mesmo desafio hoje continua sendo pessoas. Continua realmente sendo treinar pessoas. Colaborador hoje, assim, eu não sei se você sente isso, eu não sei se aqui você faz essas perguntas para outros empreendedores que vêm. Eu não sei se essa é a mesma dor deles, mas para nós continua sendo. Mas assim, eu acho que não é nem aumentar, porque hoje, graças a Deus, a gente já tem uma equipe bacana. É você manter, sabe? O treino, como é que fala? É tipo manter ele naquela mesma produtividade. Você, como é que fala assim? Você que é dessa área? Porque, na verdade, o colaborador, a parte mais desafiadora para o empresário é porque, assim, eu não acredito que ninguém possa motivar ninguém, mas você pode provocar justamente a motivação porque ela é intrínseca. Isso, ela é da pessoa. Isso. Então, o ambiente organizacional, por exemplo, uma empresa igual vocês, eu costumo dizer para os meus clientes que o empreendedor pequeno e o médio, cara, ele merece premiação do país todo ano. Primeiro, que é o que mais emprega no país. E segundo, que é o que enfrenta mais desafios. É verdade. Porque na fase que vocês estão, da agora para frente, tudo bem, vocês vão crescer e vão trazer mais pessoas para ajudar vocês na gestão de tudo isso. Mas até aqui, eu acredito que vocês fazem funções de 10, 15 pessoas para conseguir manter a empresa daquele jeito. Justamente. E quando você pega um modelo de negócio seu que ele ainda está em fase ascendente, que ele ainda é pequeno, você tem um desafio gigante de manter aquela motivação, porque você tem uma projeção muito finita de crescimento. Né? A pessoa olha para o seu ambiente hoje, não, eu estou aqui, eu sou um atendente. Eu posso crescer até onde? Isso. Então o desafio é muito grande. Aí você tem que fazer olhar... ele enxergar isso, justamente. E fazer com que a pessoa, aquele período que ele fica ali, é encontrar motivação na família, é a casa que ele tem vontade de comprar, é a moto, etc. As conquistas pessoais dele vai vir dali, se ele tiver realmente esse olhar, né? Isso, porque normalmente quem começa a trabalhar nos pequenos negócios, a grande maioria ou são pessoas que não tiveram a qualificação profissional, que já está ali da meia idade para frente, ou os jovens que estão ali como uma passagem. Justamente. Como extrair o melhor desse cara aqui nesse período? Porque a minha empresa ainda é pequena. Justamente. Porque quando você pega uma empresa que ela tem 10 opções de hierarquia para a pessoa crescer, ele pode ficar 10 anos. Isso. Agora, para uma empresa como a sua, o desafio é muito grande. Se eu pego uma pessoa que ela é muito boa, se eu não tiver espaço amanhã para colocar ela para administrar uma unidade, uma filial minha, rapidinho ela vai ser assediada por outras empresas porque ela quer um salário melhor. Então o desafio do pequeno empreendedor ele é muito grande, porque você tem essas duas nuances. A de que a sua projeção de crescimento ela é finita, ela é pequena, e a segunda que você tem um teto de salário. Tá, você quer CLT. Não confunda isso. A maioria das pessoas acha que quem paga o salário dele é a empresa. Não é, você tem um teto no mercado.
Você não consegue aumentar o preço do produto no momento que eu quero aumentar meu salário. Então não dá para você aumentar o salário demais. Chega num momento que você não consegue. Justamente. Apesar que lá a gente tem muito essa visão de... como é que fala? A visão de... Como é que fala? Não é agradar, não. De colocar participação nos lucros? Não é nem ainda participação de lucro, não. Gente, a gente estava fazendo reconhecimento. Lá a gente tem muita visão de reconhecimento com cada colaborador. Então, assim, a Peixaria Guanabara hoje, para todos que trabalham lá, então, assim, eles sabem que, de fato, dentro desse segmento, nós pagamos muito além do que as outras empresas. Você paga acima da média do mercado. Bem acima, pelo fato de que, justamente para ter o reconhecimento. E a gente sempre deixa muito claro que a partir do momento que você entra lá dentro, quem vai fazer seu salário, de fato, é você. Porque a gente tem essa projeção de crescimento e a gente tem esse olhar diferenciado para cada colaborador que entra ali dentro. Nem que ele entra para ser atendente, mas que ele me demonstre quem ele é, que ele realmente me faça enxergar o potencial que ele tem de crescimento, e a gente vai sim dar oportunidade para ele. Só que o ponto é esse, eles não têm paciência. Eles acham que vão entrar hoje, mês que vem já é uma coisa, daqui 3 meses já é outra, e não. Eu preciso daquele tempo de análise. Tem que passar por um processo. E aí não tem essa paciência, aí entra, desmotiva, e aí é onde você acabou de citar, que pra gente motivar o tempo todo, fazer ele me entregar, de fato, o melhor, não é fácil. Não, e é o trabalho formiguinha que você tem que fazer. Você tem que conversar todos os dias. Eu falo para os meus clientes... Aquela reunião semanal que você tem que fazer com a equipe, eu falo para os meus clientes que é como você tratar um filho. Justamente. Todo dia você tem que falar pro seu filho a mesma coisa. Funcionário não é diferente. Eu tenho cliente que chega em mim e diz, mas você tá querendo me dizer que eu já falei pra esse cara 10 vezes a mesma coisa. Eu tenho que repetir? Ou eu tenho que mandar ele embora? Aí eu costumo dar um exemplo. Eu falo assim, então vamos lá. Como que você era quando você trabalhava pra alguém? Vamos pegar o exemplo do Leandro. O Leandro, quando trabalhava pra alguém, ele sempre fazia mais. Ele trabalhou em todas as áreas e ele cresceu rápido. Porque ele tinha o perfil de empreender. Então, entenda uma coisa. Quando você encontrar alguém na sua empresa que você não precisa ficar conduzindo ele todos os dias, a maioria das pessoas nasceram para ser lideradas. Quando você encontrar alguém que não é assim, amanhã ele vai virar seu gestor, ou seu sócio, ou seu concorrente. Então, a maioria das pessoas não são. Exige esse tratamento diário. Então, por isso que eu sempre falo para os empresários, eu falo assim, cara, você tem que entender qual que é o estágio do seu negócio. Eu tenho faturamento suficiente para estar aí uma mão de obra qualificada tanto quanto eu preciso? O meu nome de empresa, ele gera atração ou eu ainda tenho que gerar atração para colocar as pessoas aqui dentro? Justamente. Vai chegar uma fase com o projeto de vocês que as pessoas vão querer de fato trabalhar na Peixaria Guanabara. Justamente. Eu quero trabalhar, e não vai ser o salário. Vai ser o nome. Vai ser o branding que você construiu. Mas quando você está numa ascendente como vocês, eu acho que o nome de vocês já é muito, muito bom, porque vocês pagam acima da média. As pessoas comentam, todo mundo que sai, que você quer nivelar uma empresa e ver se ela é boa, é quando os colaboradores que saíram da empresa, os demitidos ou os que pediram demissão. Se eles ainda estiverem falando bem da sua empresa, é porque a cultura organizacional e o ambiente está legal. Foi bacana, está atrativo. Mas é isso que você me devolveu a pergunta, Thaís. Todos que vêm aqui, todos os empreendedores, a gente discute pela mesma dor. É a mão de obra. E aí eu falo para eles, falo assim, você quer voltar a ser CLT? Ele, não. Eu falei, então, esse é o preço do ofício. Isso. É verdade. Esse é o preço do ofício. E quando você entende... Mas você falou algo muito importante aí, que de fato... aquele colaborador, eu tenho que falar com ele 10, 15, 50 vezes. Porque se eu não falo com ele 10, 15, 50 vezes, ele vai ser o meu gerente ou, igual você acabou de citar, meu concorrente, meu gerente ou meu sócio. Ele pode virar ou seu gerente, ou seu sócio, ou seu concorrente. Verdade. É o que o Leandro, por exemplo, Leandro não foi assim? Você não foi assim da empresa que você saiu? E são perfis. Sim. Então, normalmente o empresário, ele quer o seguinte, Thaís... você parou de mandar isso pra mim, isso mostra que você cresceu. O empresário manda pra mim assim um post: Josmar, eu preciso de funcionário, arruma rápido, tô precisando urgente. É o maior erro do empresário. Quando você contrata rápido, você aumenta o turnover, você demite sempre. Quando você gasta um tempo fazendo a descrição de cargo, entendendo o que você precisa em alguém, qual que é o perfil, e não adianta sonhar também, você tem que entender a realidade da sua empresa. Olha, se o meu salário máximo é esse, como é que eu vou trazer uma mão de obra perfeita como eu quero?
Não vai ter como, cara. Você tem um limite. Todo mundo tem um limite por setor. Todo mundo tem um limite por setor. Quando você entende isso, você prepara muito bem, mesmo você ainda não tendo uma equipe, um pessoal que cuida só, uma psicóloga para contratar, fazer tudo isso. E quando você ainda está nessa fase, você tem que fazer muita coisa. Né? Você tem que ser do financeiro, você tem que ser a gestora, você tem que comprar, você tem que liderar, você tem que fazer tudo isso. Então, você fazendo o básico disso aqui, você vai conseguir fazer uma seleção melhor. Você vai gastar mais tempo selecionando. Quando você gasta mais tempo, você vai perceber que você tem mais chance de vender a sua empresa para o seu cliente, para o seu colaborador, quando ele se inicia. Porque muita gente comete outro erro, Leandro. Não vende a empresa para o funcionário. Você tem que vender ela muito bem para o cara ficar ali pelo menos um tempo, um período. Fazer com que ele apaixone. Com que ele se apaixone pelo negócio. Se você tem o colaborador apaixonado pelo seu negócio, acabou, você vai longe. Agora, quando você tem mais um, aí já é mais um problema. Não, e o jeito que você trata o seu time reflete no seu atendimento. Quando eu chego na loja de vocês, as meninas, quando você adentra a loja, elas já te cumprimentam. Que é um padrão de atendimento que a gente não tem na região. Felizmente, sou apaixonado no meu bairro, mas esse padrão de atendimento não tem. Você chega no local, as pessoas não olham para você, não olham seus olhos, não cumprimentam. E eu sei que para chegar nesse nível, exige muito esse trabalho ali, a formiguinha, todo dia. Josimar, mas por que você atendeu mal hoje? Por que você não está bem? O que está acontecendo com você? Então, o pequeno empreendedor, o médio, no caso de vocês, ele passa por esse desafio. E é por isso que eu vejo todo mundo chegando aqui. E vocês ainda estão muito bem, que vocês estão pagando acima da média. A maioria paga abaixo da média e quer exigir um funcionário foda. Não vai ter. Não tem como. É justamente por isso que a gente ainda paga, né? Para ver se a gente ameniza. Mas não tá sendo Mas aí complicado. A gente tem um outro agravante do momento, Thaís. Que essa geração hoje, ela é diferente da nossa. Nós nascemos, Leandro, sua mãe, minha mãe falava pra gente o quê? Você quer dinheiro, meu filho? Você vai trabalhar. Você vai trabalhar e vai estudar. O que é a geração de hoje? Os pais que sofreram, já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Os pais que sofreram, ele dá um conforto, uma proteção. Você prepara mal essa pessoa. Eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Não quer que ele sofra. E a vida é porreta mesmo. Aí quando ele vai para o mercado de trabalho, tem um outro agravante. Hoje você tem muitas opções de profissão. Hoje a moda é empreender. Todo mundo quer empreender. A quantidade de gente que eu vejo falando que quer empreender e amanhã quebrou 1, 2, 3, 4, 5 negócios. Cara, empreender é muito desafiador. Aí o cara ele pode virar um influencer, ele pode vender um curso na internet, ele pode vender produtos pela internet, ele pode virar um design gráfico. Então você tem N áreas de atividade opções, né? Que vai concorrer com aquele carinha que ia trabalhar lá no seu estoque, na transformação do peixe, na menina que vai atender. Então é muito desafiador para quem está à frente de um negócio. É verdade. E como que vocês imaginam aumentar essas unidades? Vocês vão construir essas lideranças, vão treinar esse time? Como que vocês pensam? Que eu acho que vocês têm aprendido muito com essa galera, principalmente com esse desafio aí, né, Thaís, que você está tendo diariamente. Com certeza. Hoje lá na peixaria, nós somos 23 colaboradores. Começou com quantos, né? Aí começou eu, meu pai e mais um. Não, fala quando você subiu pro varejo, era uma quantidade bem menor, né? Não tinha nem 7 colaboradores. Era. Hoje nós já somos... Eu lembro que quando você começou, você ficava no caixa, né? Quando eu cheguei lá, você ficava no caixa, depois que colocou o funcionário. Os primeiros meses foi eu, até que eu contratei a primeira, que tá com a gente até hoje. Foi bem desafiador. E a nossa empresa... Graças a Deus a gente vem crescendo. A nossa empresa que eu falo, a nossa empresa é a nossa equipe. Nós dá muito valor aos colaboradores lá. Além de dar valor, a gente dá oportunidade. Pra você ter uma noção, hoje o meu gerente geral da empresa é um rapaz novo, que ele entrou lá como auxiliar financeiro. E hoje abaixo dos gestores é ele, é o gerente geral. E você viu tanto que é interessante que eu falei para vocês? Ele chegou como auxiliar. Auxiliar. Eu lembro que na época eu falei para vocês, cara, tem perfil para amanhã conduzir sua empresa ou virar um sócio seu. E você vai perceber que da agora para frente, se você não tem uma projeção para crescer, você começa a ficar num limite de colaborador do jeito que você almeja.
Então a vida de empreendedor ela não é muito fácil, não. Se você fica estagnado, consequentemente tudo ficará estagnado para você. Sim, chega um concorrente com e vai te certeza. engolir. Não, é. E principalmente a mão de obra. Que a gente não tem essa visão. Eu e o Leandro, a gente realmente tem a visão de sempre manter ele motivado, inclusive através do salário. Hoje eu não tenho a oportunidade para ele crescer mais, acima, por exemplo, tomar conta de uma filial, não. Mas a gente analisa a nossa perspectiva de faturamento e agrega no meu gerente geral. Mas eu acho que para o momento que ele chegou e a perspectiva que ele tinha de trabalho, ele cresceu demais. E em um espaço um muito espaço pequeno. Curto, muito curto, entendeu? justamente. Provavelmente ele não encontraria nenhuma empresa que daria chance para ele com a experiência que ele tinha. Né? Porque não tinha currículo ainda. É verdade. Né? Não tinha bagagem. Não tinha bagagem. Então vocês mostram que vocês reconhecem muito o trabalho. Todos. Para o que ele era. Isso. Agora, seria diferente se você tivesse contratado um profissional, não um júnior, um profissional já mais capacitado, você não ia conseguir segurar ele muito tempo. Porque ele ia olhar e ver que o salário, ele poderia ter um salário melhor no mercado. É verdade. Mas para ele, da forma que começou, tá muito bom. E assim, esses talentos, a empresa tem que estar preparada para reter. Porque tem muito empresário, Thaís, que não tem a visão de vocês. Ele quer só sugar o colaborador. E nessa de querer só sugar, você acha que você consegue disfarçar isso pro time? Não. O pessoal comenta, é nítido, e aí né? de repente você vai ter mão de obra que só é a mão de obra porcaria. Porque vai olhar e falar assim, não, esse cara paga mal, ele só quer sugar. Você não vai conseguir reter os melhores talentos, né? E é por isso que a gente realmente tem essa visão. Cada vez mais. Porque já que não tá fácil, e ainda se você tiver essa postura de sugar, acho que você não chega a lugar nenhum. Até porque a empresa, como o Leandro acabou de falar, ela é o nosso time. Sem o time, a empresa não chega a lugar nenhum. Não, e sem colaborador, você não faz nada, né? A empresa, ela é o time. A empresa, ela não é a Thaís e o Leandro. Aquela empresa ali, se tirar a Thaís, o Leandro e todo o time, toda aquela estrutura, não é nada. A empresa são as pessoas, né? Que são elas que fazem tudo ali. Então, essa sempre foi a nossa visão. Então, por isso que assim, a gente tenta e a gente sempre dá oportunidade. Só que aí, logicamente, igual você acabou de falar, chega um ponto que você precisa trazer, né, novos olhares, você precisa trazer pessoas mais capacitadas, você precisa elevar um pouco mais o nível de contratação. Porque a sua empresa, se for pegar de quando eu conheci vocês, que a gente fez um trabalho até hoje, vocês vêm numa crescente muito boa, né? Por exemplo, era você no caixa e uma funcionária. Sim. Então, colocou mais pessoas, você colocou hoje você já tem um gestor que chegou como auxiliar, então tá só numa crescente. Sim. Se amanhã você coloca em prática esse plano das filiais, você não vai poder contratar um profissional júnior, você vai ter que contratar um profissional com bagagem de mercado para administrar cada unidade dessa para você. Né? Você vai ter que ter mais mecanismos de controle financeiro, de processo, uma série de coisas. Você vai ter que ter departamentos para administrar tudo isso. Justamente. E que uma mão de obra júnior ou iniciante não terá essa capacidade. É aquilo que eu digo, o negócio ele tem fases. Você tem que aprender, entender cada fase do seu negócio. Eu tenho certeza que também vocês devem estar se qualificando, participando de eventos, porque para galgar esses passos, você tem que... Não é curso superior. É você se preparar preenchendo as lacunas que você precisa. De comunicação, de finanças, de marketing, logística, processo, entender esses estágios. Como é que eu vou... Eu cheguei até aqui. Beleza. Fazendo sacrifício, meu pai vendeu a casa, isso. Mas da agora pra frente, eu vou jogar um outro jogo, né? Justamente. Quem tá aqui concorrendo nesse mercado, ele já joga um outro jogo. Se eu não mudar o meu mindset, eu não consigo caminhar, né? Justamente, é isso mesmo. Então o Leandrão agora vai abrir... Fábio, vai abrir 4 unidades agora da Peixaria Guanabara. Se Deus permitir. Você é conterrâneo de lá também, lá da nossa região. Ah, que legal. Também é apaixonado do Guanabara, mas aí conheceu uma senhorita que tirou ele da região. De vez em quando ele volta pra lá. Ele me contou um dia que os filhos dele não aguentava mais o dia que ia pra votar, ia contando a mesma história. Papai, você já me contou a história um monte de vezes. Eu morava em tal rua, cresci aqui. Mas isso é tão bom, né? Quando a pessoa repete a história, porque ela tem valor, ela tem um sentido muito bom, né? Legal. E conhece a peixaria?
Tá comprando lá ou não? Não. Então não vai ganhar kit não, porque você não tá comprando lá, né, É Leandro? verdade, tem que se tornar nosso cliente. E falando em kits, eu tenho acompanhado o Instagram de vocês, você tem muitas pessoas bem conhecidas que estão aparecendo no Instagram, comprando os produtos. E conhecendo a nossa empresa. E isso é bom. Bom demais. Eu vi lá um post do Jorge, né? Do Jorge e do Murilo Ruff. Começou lá atrás, né? Com as meninas, com a Maraísa. Depois a gente mandou um kit pra Marília. Foi. Teve um outro que vocês fizeram uma live, né? Naquela época que tinha muitas lives. Foi a do Eduardo Melo. Eduardo Melo, né? Fez uma live do Eduardo Melo. Isso mesmo. E estão investindo bastante em marketing, isso é legal, né? Que vai... Sim. Hoje justamente para fortalecer e a gente conseguir chegar todo nesse projeto que a gente tem. Depois da pandemia para cá, a alma do negócio é o marketing. Né? Não, e assim, e profissionalizou muito, né? Porque antes, você colocava um videozinho, uma fotinha, você era destaque. Depois da pandemia, todo mundo foi pro digital. Então aumentou o valor do patrocinado. O orgânico entrega muito pouco. Então hoje, se você quer se projetar mais ainda, fortalecendo o seu branding, não é só um conteúdo qualquer. Tem que haver planejamento. Ainda você tem que investir. Pra você ter ideia, essa empresa que eu citei aqui no patrocínio, a AWS, eles começaram, acho que foi em 2015. E o pontapé deles, a esposa, a sócia, ela tinha uma experiência na concessionária de tráfego pago. E aí ela começou com uma portinha, igual vocês começaram. Como ninguém fazia tráfego pago em 2015, ela navegava no Oceano Azul. Era só ela. Ela começou, Thaís, e o negócio fez isso aqui, ó. Boom. Fez um boom. Que legal. Ela chegou a investir 10 mil de patrocinado por mês. Mas vendia mais de meio milhão. Então, hoje, lá, o ponto de corte já é outro. E foi por isso que ela me chamou para a consultoria. Ela falou assim, Josimar, hoje eu tô vendo que isso que eu tô fazendo não tá sendo o suficiente. Eu falei assim, não, porque a empresa é o seguinte, ou você puxa o bonde, ou você vai ser puxado pelo bonde. Você puxou o bonde aqui do marketing digital. Só que agora todo mundo tá fazendo o que você fazia. Agora tem que haver mais planejamento para você continuar puxando o bonde. Hoje a maioria dos lojistas daquela região gasta 5, 10, 20 mil de tráfego pago. Antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia, os que faziam era muito pouco e só faziam no orgânico. Hoje todos fazem patrocinado, na sua proporcionalidade. Sim. E toda empresa hoje que quer fortalecer o seu brand, por exemplo, vocês levaram lá o Murilo Ruff, né? Murilo Ruff e o Jorge. Patrocinar um conteúdo daquele ali que é riquíssimo, que você fez no recente, patrocinar um conteúdo daquele ali, você eleva o brand e você chega num número gigantesco de pessoas, entendeu? Então o mercado mudou muito depois da pandemia. Hoje a coisa está muito mais profissionalizada e custa mais caro um pouquinho você chegar até o seu cliente. Leandro, deu para falar tudo? Mais alguma coisa? Queira acrescentar? Não. Thaís, ficou uma parte da história aí que você esqueceu? Não, acredito que foi tudo muito bem passado. Acho que é isso mesmo. Para a gente finalizar, vamos começar pelo Leandro. Eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para quem está pensando em empreender e que talvez tenha passado pelo que você passou, trabalhou, juntou uma grana e está pensando em empreender agora. Que mensagem que você deixaria para esse cara? Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu podcast. Primeiro, que espero que não seja o primeiro, o último, né? Mas vai ser o primeiro. Quero voltar mais vezes. Olha, a mensagem que eu deixo, Josimar, se você tem um objetivo na sua vida, segue esse objetivo. É igual eu fiz. Igual eu contei a minha história. Comecei trabalhando novinho, passei por todos os processos da empresa e hoje, graças a Deus, eu sou empreendedor. Então, foca no que você quer e persiste que Deus abençoa. Thaís, você, qual mensagem que você pode olhar para essa câmera aqui? Qual mensagem que você deixa para um empreendedor que está começando agora, que talvez está naquele medo de deixar o emprego, igual você deixou, para empreender? Deixa uma mensagem para esse cara. É justamente isso, enfrentar os desafios
que eles vão vir, não tem jeito, mas não desistir. Através dos desafios é que a gente cresce, são através dos erros que você melhora e aprende. Se você tem o seu erro como um parâmetro para evoluir, você vai longe. E Deus na frente sempre, entrega, confia em Deus, faz seu serviço da melhor maneira possível, que o resultado não tem como dar errado. Não, e esse é só o primeiro. Quando vocês forem inaugurar as outras lojas, vocês virão aqui, já está feito o convite para a gente fazer o lançamento das lojas aqui no podcast. Eu quero ver vocês crescendo cada vez mais. Que bom, a gente agradece muito aí pela oportunidade. E eu que agradeço, fiquei um bom tempo insistindo com o Leandro, né, que ele ficou... Eu vou te falar, isso é uma grande conquista, viu, Josimar? Foi Parabéns, parabéns para você. Uns 6 meses... Mas ele só se convenceu, eu falei assim, eu conheço um pouco o Leandro, eu vou ter que encontrar ele pessoalmente, bater um papo, só depois disso aí que ele vai se sentir confiante para vir. Só que era muito difícil, minha agenda dele, um dia eu tô descendo, fui parar na peixaria quando eu vi ele sentado lá de fora, aí nós batemos um papo, foi bem antes da eleição, né? Foi. Mas ainda assim eu não senti firmeza, seguro de né? que ele viria, né? Aí quando eu vi ele fazendo o vídeo do Jorge, aí eu falei assim, agora eu acho que ele... Você que participou, você que ficou com a gente lá no início, você viu o quanto ele corria da câmera. Não, ele não aceitou gravar, ele só gravou uma vez no Natal, mas acho que ele não falou nada, Foi né, muito rápido, foi coisa muito assim... Mas eu falo que tudo nessa vida tem sua hora, tem seu momento. Tem seu momento. Não adianta. E vocês não fazem ideia o quanto é, assim, gratificante para mim, pro meu trabalho, pra minha profissão, acompanhar a evolução de um cliente. Eu lembro que a Thaís, quando a gente ia gravar, o Leandro não aceitou de forma nenhuma, mas a Thaís falava assim, Josimar, mas eu preciso mesmo fazer isso é muito chato, eu não quero fazer conteúdo. Eu falei assim, lá na frente você vai fazer isso tranquilo, sem texto, sem nada. E assim com o seu time, eu fico vendo, acompanhando depois os conteúdos, eu fiquei acompanhando e eu parabenizava muito a Emily, que foi a mesma coisa na época. Sim, que eu ia gravar com ela não queria, tímida e tal. E depois, o que a menina se tornou, ela começou a cuidar do seu conteúdo, ela fazia tudo, cara. Ela virou... Eu falei pra ela assim, o aluno superou o mestre, você ficou muito melhor que eu fico muito feliz quando alguém fica muito melhor do que eu. E vocês conseguiram replicar isso. Que é o mais interessante é isso. Quando você passa por uma empresa e que ela não fica dependente, ela consegue ao longo do tempo, por mais que não fala, que você está distante, às vezes não está tendo contato, você vê a pessoa ali fazendo muitas coisas. Cara, não tem nada mais gratificante que isso, não. Eu vi que você conseguiu fazer isso com a Emily e não ficou aquele modelo que você depende de uma pessoa só. De repente tinha outras meninas fazendo a mesma coisa e continua. Isso é muito gratificante para um profissional da nossa área. Ver você hoje falando toda desinibida, de vez em quando ela pega o celular dentro do carro. Pessoal, se eu tivesse os bastidores... É o que tem, hein? É o que tem, é verdade. Eu lembro daquela gravação com o Padre Marcos, né? Isso, você tá Nossa, doido. A Thaís repetiu essa gravação acho que umas 20 vezes. Treininho foi ainda ela não queria gravar mais. Foi isso mesmo. E hoje... Não é fácil, mas é isso aí, é igual eu falei, a gente não pode desistir, né? Todo erro, todo acerto tem que ser comemorado. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seu like, seu comentário. E se você quer apoiar o nosso projeto, que a gente continue trazendo pessoas como esses aqui, contando esses cases de sucesso, está o link aí disponível na tela. Você pode pegar a chave Pix, fazer a sua contribuição, ou você pode virar um patrocinador do nosso podcast. Valeu e até o próximo episódio.